Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas tortinhas, ou mais conhecidas como torteletes, de limão e de maracujá, que fica sensacional. O sabor é muito gostoso e ela é fácil de fazer. Para você que quer fazer um faça e venda, ou simplesmente para uma data comemorativa, para apresentar aí para os seus familiares e amigos, essa receita é incrível, gente. Então fica ligadinho no passo a passo. Vamos lá? Dando início então à receita, vocês vão precisar de uma gema de ovo. Se o ovo que você tiver aí for pequeno, coloca 2 gemas, tá? Então aqui o ovo era grande, então eu vou usar uma só. 6 colheres de açúcar. Aqui eu tenho 250 gramas de manteiga sem sal e 250 gramas de trigo. E uma vasilha que a gente vai usar então para misturar todos os ingredientes. Agora, vocês vão colocar o trigo, então, dentro da vasilha. E já pode colocar também, junto com o trigo, a manteiga, tá? A manteiga, detalhe, ela tem que estar bem gelada, nesse ponto aqui, que ela não fique tão mole, tá? Ela não tá nem em ponto de pomada, é ponto firme mesmo. Quando ela estiver na geladeira durinha, você vai cortar com a faca e ela vai fazer esses cubinhos. Ela tem que estar bem gelada. Agora, a gente vai colocar o açúcar junto. São 6 colheres de sopa de açúcar. A gema a gente não vai colocar agora. Aí eu vou reservar essa gema para a gente colocar só no finalzinho. E agora, então, a gente vai misturar essa manteiga, esse açúcar e o trigo, chegar num ponto de farofa, assim, ela tem que ficar uma farofa bem úmida. Um detalhe, gente, essa manteiga, ela tá bem firminha, então, até ela se misturar com os outros ingredientes, vai levar alguns minutinhos aí, tá? Mas vai apertando assim com a ponta dos dedos, que daqui a pouquinho ela vira uma farofa. Então, ela tem que ficar uma farofinha bem úmida, para daí a gente colocar a gema. Então, alguns minutos já se passaram, eu já consegui misturar toda a manteiga junto com o trigo e com o açúcar. Essas bolinhas que ficam aqui já não são mais de manteiga, são bolinhas de massa mesmo, tá? Ela tá bem úmida e agora sim eu vou colocar a gema de ovo e misturar mais um pouco. Então aqui eu tô colocando uma gema grande, né? Então como eu falei pra vocês lá no começo, se a gema for pequena, coloca 2, então, pra dar o ponto certinho. Fiquei mais uns 2 minutinhos, então, misturando, e olha só o ponto que ela chegou. Ela fica um pouquinho mais úmida e um pouquinho mais amarelada, né, por conta da cor da gema. Então, agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar por 5 minutinhos na geladeira para essa massa ficar bem geladinha, tá? O ponto que vocês vão chegar é esse aqui, olha só, que eu tô apertando e ela se une, tá vendo? E ao mesmo tempo ela fica levemente quebradiça. Então, é esse ponto que tem que chegar a massa. Agora eu vou levar para a geladeira, deixar uns 5 minutinhos lá e depois, então, a gente dá continuidade. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui as forminhas que eu vou usar para essa receita, né? São forminhas próprias para fazer essas tortinhas. As que eu tô usando aqui, elas têm o fundo falso, mas não tem problema se a sua forminha aí na sua casa for daquelas totalmente lisas e que não tem o fundo falso. Vai dar certo igual, tá? A diferença é que essa daqui vai ficar com os desenhos, nessas voltinhas, daí fica mais charmoso no caso. Agora, então, já se passaram uns 5 minutos na geladeira, tá? Eu deixei a massa lá uns 5 minutinhos. E é assim que eu vou modelar, então, a massa para colocar nas forminhas. Eu faço uma bolinha. E aí, eu vou abrindo com a mão mesmo, para facilitar de colocar ali dentro da forminha, olha só. Coloquei dentro da forminha, vou apertando a massa, igual empadinha, gente, é o mesmo processo. Vai apertando até ficar bem modeladinho ali em todas aquelas voltinhas, para não ficar nenhuma bolha de ar, tá? E aí, você vai pegando o formatinho certinho da forminha. Aqui, eu aconselho vocês a deixarem essa massa fina, não muito grossa. Não precisa ser tão fininha a ponto de ficar transparente e aparecer, né, o recipiente ali, a forminha, mas também não ficar muito grossa, porque senão vai ficar enjoativo na hora de comer. Aqui eu tô tirando essas rebarbas, né, as bordas, com o auxílio da faquinha, e ó como fica bem certinho. Fica perfeito. Essa espessura de massa é o ideal.
Aqui já finalizei todas as forminhas, eu tenho apenas 12 forminhas dessa, então eu vou levar 12 pro forno, vou esperar e depois vou utilizar essas 12 de novo, tá? Porque se eu tivesse mais, com certeza eu já faria tudo de uma vez, mas não é o caso. Agora vem o processo de furar essas massinhas. Vocês vão furar o fundo e as laterais dela para que ela não crie bolha dentro do forno e fique alta, ela acaba levantando. Então, vocês vão furar tanto no meio quanto nas laterais também, para que não crie essa bolha e ela fique feia. Olha só, aqui eu furei todas elas, né? Todas as massinhas, e é assim que elas vão ficar então, e agora eu vou levar para o forno por aproximadamente 15 minutinhos, mas eu aconselho vocês a ficarem de olho, tá? Porque o meu forno é 15 minutinhos, mas no teu pode ser 12, ou de outra pessoa pode ser até 20, depende, né, de forno para forno. Aqui eu já finalizei as 24 tortinhas, tá? Vão ser 12 de limão e 12 de maracujá. Já se passaram uns 15 minutinhos e é assim que elas ficam douradinhas. Então fica de olho aí no teu forno, quando elas estiverem nessa cor, nessa coloração aqui mais douradinha, né? Com as bordinhas já douradinhas, tá na hora de desligar o forno. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem aquela calda de maracujá que vai por cima do mousse de maracujá nas torteletes. Então, vocês vão colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar e a polpa de um maracujá inteiro. Vocês vão misturar esses 2 ingredientes até eles ficarem bem misturadinhos e aí sim vocês vão ligar o fogo, então, em fogo médio e esperar ele chegar no ponto de fervura. A hora que ele chegar no ponto que ele está fervendo, aí sim vocês vão deixar 1 minuto então na fervura. Esse ponto aqui. A hora que estiver fervendo, contar 1 minutinho e aí vocês podem desligar que já vai estar pronto. Aí ela vai chegar nesse resultado aqui, olha só. É nesse resultado que ela vai chegar. Ela vai ficar bem consistente, mais grossinha e nesse aspecto mais transparente, olha só. Uma calda bem bonita. Pode reservar. Agora eu vou fazer o mousse de maracujá. Para isso eu vou usar aqui 250 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 100 ml de suco concentrado de maracujá. Eu tô usando aqueles de garrafinha aqui. Agora vocês vão bater toda essa mistura e vocês vão perceber que instantaneamente ele já começa a engrossar por conta da acidez do maracujá. Então já vai virar um mousse praticamente ali dentro do recipiente ainda do liquidificador. Vocês vão perceber que ele vai ficar bem grossinho. E depois que a gente colocar esse mousse nas torteletes e levar para a geladeira, ele ainda vai pegar um pouco mais de consistência. Então, ele vai acabar ficando um pouco mais firme ainda. Essa daqui não é a consistência final, ele fica mais firme que isso ainda. Prontinho, agora a gente vai fazer então o de limão, que é 250 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e o suco de 1 limão e meio espremido. Vai bater por 1 minutinho também, e assim como o de maracujá, o de limão também já engrossa assim que você começar a misturar. Coisa de 1 minutinho já tá pronto. Então, aqui já estão as massinhas todas prontas, aqui eu tenho 12 e eu vou começar pelo de limão. Olha a textura que ficou, gente. Isso que ele ainda nem foi para geladeira e ele já está firminho, né? Então, a hora que a gente colocar nas torteletes e levar elas para geladeira, depois de umas 2 horinhas na geladeira já fica o ideal. Perfeito, então. Com o auxílio de uma colherinha, vocês vão colocar, com toda a delicadeza do mundo, vocês vão colocar ali nas torteletes, para que elas fiquem bem certinhas, bem centralizadas, tá? E fique bonito, porque assim, quando você vai fazer para vender, principalmente para quem vai fazer para vender, faz toda a diferença você ter capricho. Tem que ser sempre bem delicado, bem bonitinho, para que o teu cliente consiga notar o capricho quando bate o olho já. Agora, eu vou colocar aqui por cima das torteletes a raspa de limão.
Se você não quiser colocar, não tem problema, não precisa. Porém, ele dá um charme, né? Fica bonito, fica mais bonitinho, mais apresentável. E também fica mais fácil identificar depois qual que é de limão, qual que é de maracujá, porque a cor do mousse é bem parecido. Então, aqui estão as de limão, com as raspas de limão. Não vai fazer diferença no sabor do mousse, a raspa. Fica gostoso igual, fica assim, ó, bonito e muito gostoso. Agora eu vou montar as 12 torteletes, então, de maracujá. O mousse também ficou bem consistente, bem firminho, assim como o do limão. E eu vou colocar aqui dentro das torteletes, então. Com a mesma delicadeza de sempre, né? Para que vocês não borrem as laterais da tortinha. Então, quanto mais centralizado, mais arredondadinho, mais assimétrico ficar a quantidade para cada tortinha também, vai ficar mais bonita a tua tortinha. Aqui eu já preenchi todas e agora chegou a hora de colocar a calda de maracujá por cima, né? Aquela calda que a gente fez na panela. Então, olha só que graça que vai ficar com a calda por cima, dá todo o charme, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho da calda, um pouquinho mais que isso, dá umas 2 vezes essa quantidade que eu acabei de colocar. Vou colocar aqui em todas e vou mostrar pra vocês como que fica. E olha isso, gente, se não fica muito bonitinho. Faz toda a diferença, tanto na apresentação quanto no sabor também. Fica muito gostoso. Essa calda por cima dá todo o charme e ela fica muito gostosa misturada ali com na hora que você morde a tortinha, né, a massinha, o mousse e essa calda. Fica sensacional. E essas são as torteletes, então, de maracujá e de limão, que são sensacionais. Gente, fica muito gostoso o sabor dessa tortinha. Faça aí e depois você vem aqui nos comentários me dizer o que você achou. Fica sensacional para um faça e venda, como uma forma de renda extra aí. Nossa, gente, com certeza vai vender bastante, porque essas tortinhas são muito gostosas. E é isso, gente. Então, se você gostou da receita de hoje, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!